Olá, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês nesse quarto dia dos nossos 10 dias de oração. Eu não sei como foi e tem sido o seu final de semana, como foi o seu sábado. O meu sábado foi uma bênção. Estive com o pessoal do Jardim Pinheiros, depois à tarde a gente teve outros compromissos lá com o pessoal do São Luís, um belo JA foi feito lá com todos os jovens do distrito. E graças a Deus a gente está aqui para mais um dia, começar uma semana nova, né? E nada melhor do que começar uma nova semana ao lado de Deus. Começar uma nova semana nos comunicando com Deus, nos aproximando de Deus. Como é o nosso costume, a gente vai fazer uma leitura inicial agora. Vamos ler a continuação do capítulo do Maior Discurso de Cristo, onde se fala sobre a oração do Pai Nosso. Nesse momento, a gente vai ler um trecho que começa a falar sobre venha o teu reino, essa parte específica da oração do Pai Nosso que aparece lá em Mateus 6,10. Então, o livro diz assim: Deus é nosso Pai que nos ama e cuida de nós, como filhos seus que somos. Ele é também o grande Rei do universo. Os interesses do seu reino são nossos interesses e devemos trabalhar para o seu estabelecimento. Os discípulos de Cristo esperavam a vinda imediata do reino de sua glória. Mas ao dar-lhes esta oração, Jesus ensinou que o reino não seria imediatamente estabelecido. Deviam orar por sua vinda, como um acontecimento ainda no futuro. Mas essa petição era-lhes também uma certeza. Embora não devessem esperar a vinda do reino em seus dias, o fato de Jesus haver recomendado que orassem por ela constitui prova de que certamente virá no tempo designado. O reino da graça de Deus está sendo agora estabelecido, visto que corações que têm estado sobrecarregados de pecado e rebelião se rendem à soberania do seu amor. O completo estabelecimento do reino de sua glória, porém, não ocorrerá senão na segunda vinda de Cristo ao mundo. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Eles herdarão o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. E Cristo assumirá seu grande poder e reinará. As portas celestiais tornarão a se erguer e com miríades de miríades e milhares de milhares de santos, nosso Salvador sairá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jeová Emanuel será Rei sobre toda a terra. Naquele dia só será o Senhor, e um só será o seu nome. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Antes dessa vinda, porém, disse Jesus, será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Seu reino não virá enquanto as boas novas de sua geração não houverem sido levadas a toda a terra. Assim, quando nos entregamos a Deus e ganhamos outras pessoas para eles, apressamos a vinda do seu reino. Unicamente aqueles que se consagram ao seu serviço, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, tal qual Isaías, para abrir os olhos dos seres humanos e convertê-los das trevas à luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Unicamente esses oram com sinceridade: venha o teu reino. E na continuação, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus exprime-se nos preceitos de sua santa lei. E os princípios dessa lei são os mesmos princípios do céu. Os anjos celestiais não atingem mais alto conhecimento do que saber a vontade de Deus, e fazer sua vontade é o mais elevado serviço em que possam ocupar suas faculdades. No céu, porém, o serviço não é prestado no espírito de exigência legal.
Quando Satanás se rebelou contra a lei de Deus, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como despertar para uma coisa em que não se havia pensado. Em seu ministério, os anjos não são como servos, mas como filhos. Existe perfeita unidade entre eles e seu Criador. A obediência não lhes é pesada. O amor para com Deus torna seu serviço uma alegria. Assim, em toda pessoa em que Cristo, a esperança da glória, habita, ecoam suas palavras. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. A petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma oração para que o reino do mal termine na terra, o pecado seja para sempre destruído e o reino da justiça venha a ser estabelecido. Então, na terra como no céu, se cumprirá todo o propósito de bondade e obra de fé. Muito belo. Amanhã a gente continua a partir do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pois bem, nesse momento eu queria convidar você para nós fazermos a nossa primeira oração dessa manhã e eu queria fazer um pouco diferente hoje. A gente vai continuar orando, né, por uma das nossas igrejas. Hoje a gente vai orar pela igreja central aqui de Valinhos, mas eu queria dar um minutinho para que você possa orar sozinho. Vou dar um tempo para que você possa orar por aquela pessoa que você escolheu orar durante esses 10 dias de oração. Eu falei para vocês que escolhessem pelo menos uma pessoa por quem orar, para que depois vocês possam convidá-la para conhecer nossa igreja, conhecer nossa comunidade. Então, a gente vai ter agora, inicialmente, um momento onde você vai orar por essa pessoa e na sequência a gente vai fazer uma oração juntos. E eu também tenho um outro desafio para você, que nesse dia, você em algum momento do dia, possa mandar uma mensagem para essa pessoa por quem você está orando, dizendo, olha, a gente está tendo um projeto especial de 10 dias de oração e eu tenho orado por você. Uma mensagem só para dizer isso, que você tem orado por essa pessoa. E a gente vai deixar o Espírito Santo trabalhar no coração dessas inúmeras pessoas por quem nós temos orado. Então, nesse momento, a gente vai ter uns minutinhos de oração individual e, na sequência, vamos orar juntos. Querido Senhor, eterno Deus, nós te agradecemos o privilégio que nós temos de novamente, nesse quarto dia, começar o dia contigo. Começar o dia orando, falando sobre a tua palavra, falando sobre a importância de estar ao teu lado. O Senhor conhece nosso coração melhor do que cada um de nós, conhece nossos pedidos, nossos desejos, nossas vontades, e colocamos tudo nas suas mãos para que, como foi lido, seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa vida. A gente também quer, Senhor, que o teu reino venha logo. Por isso também, além do nosso amor pelos nossos amigos e queridos, a gente ora por pessoas para que elas possam conhecê-lo como de fato um Salvador, um Senhor misericordioso, como o Senhor é para cada um de nós. E nesse momento, Senhor, nós temos em mente pessoas por quem nós temos orado e pedimos que o Senhor esteja com elas, trabalhando no coração delas, para que elas possam ser tocadas pela sua mensagem e possam conhecê-lo verdadeiramente. Também, Senhor, nessa manhã de domingo, a gente ora por uma das nossas igrejas, que é a Igreja Central, uma igreja também missionária, uma igreja proativa, uma igreja de muita gente querida. E, Senhor, nós pedimos para que o Senhor
continue abençoando a Igreja Central como já tem abençoado. Que os seus anjos, que o seu espírito esteja naquela igreja, abençoando tudo que for feito, como também nas outras. Esteja agora conosco, iluminando nossa mente ao estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueçam, se você tem algum pedido ou algum agradecimento que você deseja compartilhar conosco, coloque no nosso chat para que a gente possa juntos estar orando por esses pedidos, pedindo, intercedendo com vocês e também agradecendo aquilo que alegra o coração de vocês. Não se esqueçam, a gente tenta no final de cada live ler alguns dos pedidos que foram colocados. Pois bem, hoje nós vamos ler mais um episódio de oração importante na Bíblia. E dando continuidade aí a um personagem que a gente já falou, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Daniel, no capítulo 6. A história de Daniel no capítulo 6 é uma história muito conhecida, principalmente pelas crianças, né? A gente conhece muito bem, ou já contou para os pequenos alguma vez, a história de Daniel na cova dos leões. Esse capítulo tem tudo a ver com oração, tudo mesmo. Daniel, na verdade, é um dos livros que mais tem orações, né? A gente ainda vai voltar para Daniel dentro desses 10 dias, mas nesse momento eu queria convidar vocês a ler um pouquinho do capítulo 6, o capítulo 6 de Daniel. Diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Versículo 2. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. O capítulo 6 de Daniel, ele vai seguir um padrão do livro de Daniel, principalmente dessa seção mais narrativa, histórica, que já vimos no capítulo 2 e 3, né? Não sei se vocês lembram, mas no capítulo 2 a gente viu sobre Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor, e não sei se vocês lembram o que acontece, né, no capítulo 3. No capítulo 3 é o capítulo onde os 3 amigos de Daniel, eles são lançados na fornalha ardente. Então, de certo modo, a gente tem um padrão de honra dos homens de Deus, ou de algum homem dos homens de Deus, no capítulo 2, e no capítulo 3 a gente vê que essa honra tem curta duração, ela é vulnerável, né? Ela é volátil. Aqui é a mesma coisa. No capítulo 5, só para que a gente lembre, Daniel, ele é aquele que, no meio de uma festa que Belsazar está dando, ele vem para interpretar uma escrita na parede, de uma mão que aparece e escreve uma mensagem. E ele é honrado no final do capítulo, muito embora a honra que ele receba, ele mesmo nem dava valor, porque ele dizia que naquela mesma noite o reino da Babilônia ia ser invadido pelos medos e persas. E, como é dito, ela tem curta duração. Mesmo porque, se a gente começa o capítulo 6, parece que Daniel, ou o rei, tem planos, né, para Daniel, que envolvem aquela honra anterior. Aqui a gente vê que ela também tem curta duração, porque ao invés de ser lançado na fornalha ardente, Daniel é lançado na cova dos leões. E o capítulo dá alguns detalhes muito importantes aqui, né? Primeira coisa, e esse paralelo é curioso, né? Lá no capítulo 3 é dito que o rei levanta, constitui uma estátua, né? Aqui no capítulo 6 é dito que o rei constituiu, como a gente viu, 120 sátrapas. Então existem vários paralelos, né, entre esses capítulos. Agora, por que Daniel aparece entre esses 3 presidentes, né, esses 3 governantes que estão quase acima de tudo? A gente tem alguns motivos possíveis, né? Provavelmente status que ele tinha do governo anterior, quando ele, no capítulo 5, termina dando uma interpretação diferenciada do que está escrito na parede. Daniel é estrangeiro, igual Dario, igual Ciro.
Daniel também foi aquele que previa a queda da Babilônia, então, mais um motivo para os medos e persas terem simpatia com esse tal de Daniel. E, obviamente, além de tudo, os medos e persas não entram e querem mudar tudo de uma vez, né? Eles tentam manter alguns líderes, e Daniel, pelos motivos anteriores, parece ser o mais apropriado. Só que, como diz o próprio capítulo, em versículo 4, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Eles invejam Daniel e a posição que ele tem e procuram alguma coisa para acusar Daniel. Diz o texto, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Normalmente a gente está acostumado a ver muita religiosidade, né, de final de semana. Muita gente, às vezes, acaba não dando uma vida exemplar, né, onde nós podemos ver a imagem e semelhança de Deus nessa pessoa, nas coisas que a gente chama de secular, e às vezes na igreja quer se apresentar como uma pessoa fiel e etc. Aqui em Daniel a gente vê o caminho inverso, né? Não que nos sábados ele não fosse exemplar, mas a gente vê que né, entre aspas, secular, né, no trabalho dele, na administração dele, não havia algo que o culpasse, né? Esses homens que tentam acabar com a vida de Daniel não encontram algo na administração dele que o possa culpá-lo. Isso é uma coisa surpreendente, né? Quantos de nós, se fôssemos acusados ou se tramassem contra nós, poderíamos ter a consciência tranquila de que, tal qual Daniel, não seria encontrado nada que nos culpasse dessas coisas, que não tem nada a ver com a igreja, né? E isso tem muito a ver também com uma mentalidade que a gente tem de que existem as coisas seculares, as coisas do trabalho, as coisas de não sei o que lá, e as coisas da igreja, né? Como se existisse uma vida espiritual no sábado e uma vida secular durante a semana, né? Só que a Bíblia é muito clara e o pensamento bíblico funciona bem claro na seguinte questão: não existe uma outra dimensão da vida que não seja espiritual. Em outras palavras, tudo que você faz tem proporções espirituais. Então, a maneira com que você trabalha, a maneira com que você se diverte, a maneira com que você come, tudo isso envolve a dimensão espiritual. A vida é espiritual. E quando a gente entende isso, a gente passa a administrar a nossa vida, que a gente chama de secular, de outra maneira. Por quê? Porque isso envolve também a relação com Deus. A questão é, esses homens não encontram nada e eles concluem sagazmente uma coisa, diz o texto, versículo 5. Eles dizem: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha só, eles têm que procurar algo que coloque a lei do Deus que ele adora contra alguma outra lei existente. E é curioso, porque depois eles vão acusá-lo justamente de ser infiel à lei do rei. Mas são eles que colocam a lei de Deus contra a lei do rei na cabeça deles, né? E essa expressão, a lei do Deus dele, ou a lei do Deus que ele adora, é muito curiosa. Porque ela aparece aqui em Daniel num outro momento. A gente vai ver isso ainda durante esses 10 dias. Mas ela aparece num outro livro, e é o livro de Esdras. Esdras, no capítulo 7, a partir do versículo 12, diz lá que uma Artaxerxes, rei dos reis, escreve ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Então já começa aparecendo aqui, mas aparece mais. Diz assim no 13, Artaxerxes, que é um dos reis que sucede depois dentro da linhagem dos medos e persas. Diz assim: estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém,
segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Olha só que irônico. No período anterior, na vida de Daniel, a lei do Deus de Daniel vai ser usada para tentar acusar Daniel, para tentar achar, encontrar alguma falha na vida de Daniel. Um tempo depois, com outro rei, o rei Artaxerxes. A mesma lei, ela funciona como uma base para a reconstrução, para a restituição desse lugar, dessa capital, Jerusalém. Ela vai ser reconstruída. O povo os judeus vão voltar para Jerusalém, a partir não só da lei dos medos e persas, mas a partir da lei de Deus. A própria lei de Deus, que anteriormente tinha sido usada por esses acusadores para tentar acabar com a vida de Daniel. Olha que irônico. Na sequência, diz que esses acusadores chegam até o rei Dario e fazem a cabeça dele, né, trabalhando com o orgulho dele. Olha, ninguém vai poder pedir nada para nenhum outro a não ser para o Senhor num determinado período de tempo. E aí que chega um momento específico da oração de Daniel. Diz assim o texto, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, o que ele faz? Voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Última parte. Como era o seu costume. Como era seu costume. Tem uma lei que diz que ninguém pode pedir nada para nenhum Deus ou nenhuma outra pessoa, a não ser para o rei. Daniel ouve aquilo, sabe o que aquilo significa. E o que ele faz? Volta para casa. Vai para o quarto dele, em que as janelas eram voltadas para Jerusalém. Há o costume judaico de se orar voltado para Jerusalém, a partir da dedicação do Templo de Salomão, que fala que todos aqueles que orassem a partir daquele lugar, as orações seriam atendidas. Por isso os judeus oram voltados para Jerusalém. Ele ora 3 vezes ao dia, de joelhos, e dava graças, como era o seu costume. Daniel tem uma ameaça. Daniel ele tem a vida dele corre perigo. Mas Daniel não decide fazer um vídeo do YouTube respondendo os acusadores. Daniel não decide postar no Instagram uma resposta àqueles que acusam e como aquilo é injusto. Não. Sabe o que Daniel faz? Ele volta para casa dele e continua fazendo o que ele faz normalmente. Isso me ensina muito, muito mesmo. Sabe qual que é a maior forma de resistência àqueles que nos acusam? Continuar fazendo o que a gente faz normalmente. Normalmente. Tem uma frase de um rabino que eu gosto muito, chamado Abraham Joshua Heschel, e ele fala o seguinte, fala, Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Quantas vezes a gente não quer defender a Deus? Quantas vezes a gente não quer defender a nossa espiritualidade? Quando, na verdade, Deus não precisa de defesa nenhuma. Ah, porque fulano disse que a minha denominação é tal coisa. Vou continuar fazendo o que eu faço normalmente. Vou continuar tendo minha relação com Deus. Vou continuar dizendo qual é a fé que eu professo. Vou continuar testemunhando. É muito mais difícil ser uma testemunha do que ser um defensor da causa divina. Porque a testemunha, ela não fala só sobre Deus. A testemunha tem que viver a realidade de Deus. O outro tem que olhar para você e falar, poxa, esse é um homem de Deus. Olha só como ele trabalha. A gente não consegue encontrar nada no trabalho dele que possa acusá-lo. Isso é uma coisa diferenciada. Deus não precisa que a gente defenda. Deus não precisa que a gente fique postando coisa para defender fulano, ciclano, etc. Sabe o que Daniel nos ensina? Ele está sendo acusado, corre o risco de vida. Ele volta para casa e continua orando, continua estudando a palavra de Deus, continua dando graças a Deus. E ele não faz isso no sentido, né? A gente muitas vezes pensa isso, né? Isso mesmo, Daniel voltou para casa, abriu a janela mesmo e ficou orando na frente de todo mundo, porque não interessa. Não,
Não é esse o espírito. O texto claramente diz que ele faz tudo como era o seu costume. Em outras palavras, essa lei não muda nada. O que é o mais importante para mim, a minha relação com Deus. O que fulano disse não muda nada para mim. O que eu sei que é o mais importante para mim, a minha relação com Deus. Por isso, Daniel continua orando. Com consequência, você já sabe, ele é lançado na cova dos leões. Diz o versículo 17 que depois de ser lançado na cova é trazido uma pedra e tampa a boca da cova. É o que literalmente aparece no 17. Mas a história, e vocês conhecem bem, diz que no versículo 22, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os acusadores tentam acabar com a vida de Daniel, fechando a boca da cova. Mas não existe dificuldade com uma boca de cova fechada, quando a gente tem um Deus que fecha a boca dos leões que estão dentro da cova. Não interessa se a boca da cova está fechada. Deus fecha a boca dos leões. E hoje meu convite a você é que você busque essa espiritualidade, essa relação com Deus, tal qual Daniel. Uma relação que não é afetada por o que acontece, pela lei que sai, por não sei o que lá. A gente continua fazendo nós, orando a Deus, buscando a Deus e tentando a cada dia ser testemunha dele. Que vocês, que eu, que nós sejamos testemunhas desse Deus maravilhoso, que mesmo que a boca da cova seja fechada, é capaz de fechar a boca dos leões. Antes da gente fazer a nossa oração final, eu não sei se nós temos hoje algum pedido ou algum agradecimento aqui no chat. A irmã Sueli, temos aqui, ela diz: bom dia, agradeço a Deus por mais um ano de vida e saúde que Deus me concedeu. Sou grata a Deus por tudo, só gratidão. Irmã Sueli, eu te desejo parabéns. Ontem a gente estava juntos lá na igreja do Jardim Pinheiros, teve até bolo, foi muito gostoso. E queria dizer que a senhora é uma bênção lá na igreja do Jardim Pinheiros, e toda a igreja é grata por mais um ano de vida que a senhora faz nesse momento. Deus te abençoe, viu? A gente agradece contigo. A irmã Ruth fala: bom dia a todos, agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas, e ela pede oração pela família e por ela. Irmã Ruth, a gente vai estar orando também pela senhora, pela sua família e agradecendo. Marcelo, ele diz: bom dia, peço oração que orem pelo Chumbinho, que passou por uma cirurgia ontem. Muito obrigado, Marcelo, a gente vai orar sim pelo Chumbinho, um dos nossos anciãos aqui da Central, muito querido, uma pessoa do nosso coração, e a gente está junto com ele, com a Ana e com o Ábido. O Fernando Ávila pede oração pelo pastor Chumbinho, para que ele pare de sentir dores, e também pelo Paulo Pisa, que está internado na Santa Casa. Fernando, vamos estar orando também, além do pastor Chumbinho e a família dele, pelo Paulo Pisa. Muito obrigado aí por lembrar. A irmã Hilda agradece a Deus pelo cuidado de Deus, pede oração pela família, pelos amigos e pela irmã Ilza, a irmã dela, que não está bem de saúde. Irmã Hilda, a gente vai estar orando por você, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua irmã. A gente orou por vocês aqui em outro dia, eu trouxe aqui, orando por vocês, por estarem enlutados, e a gente continua orando por vocês, para que Deus conforte o coração da sua família e dê paz a vocês. O irmão Misael também escreve: bom dia a todos os irmãos, Deus abençoe a todos, só tenho a agradecer pela amizade e o carinho de todos os irmãos. Irmão Misael, nós também agradecemos e vamos estar orando juntos aqui. A irmã Francis pede oração pela mãe e duas irmãs que vão viajar hoje para Paraíba. Então vamos orar pela família da irmã Francis. A Thelma pede para que a gente ore por ela não estar bem. Thelma, vamos estar orando sim por você. Você é uma pessoa querida e especial por Deus,
A gente vai estar orando por você nesse momento. O Pedro pede oração pela Edna, mãe do maestro Ednei, do grupo que canta, do grupo Princípios. Vamos estar orando sim, o Pedrinho, com certeza. Nesse momento, então, convido vocês a fechar os seus olhos para nós orarmos. Querido Senhor, eterno Deus, te agradecemos o privilégio de começar essa semana contigo. Senhor, nós somos falhos e fracos, muitas vezes não conseguimos fazer o básico, né, dessa relação contigo, de orar, de ler a Bíblia, mas pedimos que o Senhor nos dê forças e, tal qual Daniel, a gente crie esse hábito de, independente do que aconteça, a gente estar próximo de Ti a cada dia. Que esses 10 dias de oração não sejam um episódio na nossa vida, um episódio nesse ano da nossa vida, mas que se torne um hábito, que a gente não consiga viver sem um momento do dia, sem a relação contigo. Nos dê um bom domingo, Senhor, na Tua presença, uma boa semana. Que ela possa ser uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos vocês, que vocês tenham um excelente início de semana. Deus esteja com vocês. E vocês já sabem, amanhã a gente está junto, no mesmo horário, para dar continuidade a esse período de 10 dias de oração. Deus te abençoe, fique com Deus e até mais. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.